Queridos, no Senhor Jesus Cristo, a graça e a paz do Salvador. Desejo ler uma palavra de Atos dos Apóstolos, 1 versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Agora vamos ler as palavras de Jesus Cristo em Mateus 24, versículo 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, então virá o fim. Observando a ordem expressa do Senhor Jesus Cristo aos primeiros discípulos, queridos, observamos que eles só começaram de fato os seus ministérios na evangelização das vidas, da libertação dos encarcerados pelo diabo e realização de curas e milagres extraordinários, depois de terem sido, de fato, abençoados com a unção do Espírito Santo, essa graça bendita, o que a própria Bíblia chama de poder para serem testemunhas de Jesus. Vamos ler novamente Atos 1, 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tanto para Jerusalém, ou seja, começando na cidade onde os discípulos estavam, na própria casa. E depois a Bíblia diz, na Judéia, Samaria e confins da terra. A Judéia era a província que tinha Jerusalém como capital. Então Deus deseja que os discípulos pregassem e nós também venhamos a pregar para o nosso povo, no nosso estado onde residimos. Pregar também em Samaria era a ordem. Samaria era uma região mais afastada, com notações transculturais, de um povo que não tinha comunhão, não harmonizavam com os judeus e vice-versa. Vocês conhecem a história do encontro de Jesus Cristo com a mulher samaritana, descrita no Evangelho de João, no capítulo 4. E, por fim, a ordem era pregar até os confins da terra, ou seja, para os povos que nem conhecemos e todas as nações da terra, em todo lugar onde houver um ser humano que ainda não ouviu falar de Jesus Cristo. Observem, queridos, a leitura de Apocalipse, capítulo 5, versos 9 ao 10. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo, e língua, e povo, e nação, e para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra.
Então, meus queridos, isso foi possível porque os servos de Deus, desde a época de Jesus e dos séculos passados, pregaram. E nós continuamos com esta missão gloriosa. Não há limites, portanto, para a graça salvadora de Cristo Jesus. Novamente, Jerusalém era a cidade local daqueles que estavam ouvindo a Jesus. Judeia era a região maior em que eles estavam. Samaria era uma região vizinha. E os confins da terra representavam o mundo inteiro. Quando Jesus fala que seus seguidores deveriam ser testemunhas tanto em Jerusalém como na Judéia e Samaria até os confins da terra, Jesus mostra que isso deve acontecer simultaneamente. Ser as minhas testemunhas, disse Jesus. Que privilégio, hein, querido? É uma missão intransferível, pois é dever de cada servo de Deus auxiliar as pessoas a chegarem aos céus. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Palavras de Jesus a todos nós em Marcos 16, versículo 15. E como ir, queridos? O Espírito Santo foi dado aos convertidos e é um poder interno muito grande que não se compra com dinheiro. Como vemos um mágico, um feiticeiro chamado Simão, homem praticante de feitiçaria em Samaria, que impressionava o povo com as suas artes mágicas, com a magia. O diabo usava tanto ao ponto de muitos samaritanos acharem que Simão era divino e o chamava de o grande poder. Atos 8, 9 ao 10. Mas quando Filipe chegou pregando o evangelho, os samaritanos creram em Jesus. E Simão, mágico, também creu e foi até mesmo batizado, conforme lemos Atos, capítulo 8, versículo 13. Já pensou um feiticeiro, um mágico, entregou sua vida a Jesus e também foi batizado? O Espírito Santo, queridos, ainda não tinha descido sobre as pessoas em Samaria. Então, Pedro e João foram para lá e lhes impuseram as mãos, e diz a Bíblia que os samaritanos receberam o Espírito Santo. Diz o texto sagrado que quando Simão viu isso, ele quis comprar o poder de dar o Espírito Santo às pessoas. Está lá em Atos 8, 18 a 19. Mas, de imediato, o apóstolo Pedro respondeu a Simão e disse para ele se arrepender. Simão ficou tão amedrontado com as palavras de Pedro, queridos, que ele pediu a Pedro que orasse por ele para que ele não sofresse qualquer punição ou condenação da parte de Deus. Muitos até acreditam que Simão, o mago, não se converteu de verdade, uma vez que Atos 2:38 mostra que o arrependimento é essencial para a salvação. Vamos ler isso? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom
do Espírito Santo. Simão pode ser um exemplo da parábola do semeador, de uma semente sufocada pelos espinhos. Muitas pessoas ouvem a palavra, mas não amadurecem, porque seguem as suas vontades pecaminosas. Você já viu aqueles artistas famosos que entregam a vida para Jesus, vão para a igreja, dão um testemunho aqui e acolá, mas logo você vê ele com múltiplas mulheres, fumando, bebendo, vivendo uma vida na promiscuidade. Então, são sementes que nasceram entre os espinhos. Em Lucas 6:47, lemos: qualquer que vem a mim, ouve as minhas palavras e as observa. Essa é a qualidade de um verdadeiro seguidor de Jesus, de um discípulo. E também, quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. João 14:24. Então não fique aí maravilhado quando você vê uma pessoa famosa dando o seu testemunho. Observe primeiro os seus frutos. Ele está dando frutos, ele está guardando bem a palavra de Deus, está vivendo uma vida de santidade no altar? Não. Possivelmente quer vender a sua obra para este novo segmento, né, os evangélicos. Queridos, eu não me emociono de ficar comprando CDs, pendrives com música gospel, porque muitos cantores têm uma vida bem longe de Deus e esta é a verdade. Olha, Simão, o mágico, estava grandemente enganado, uma vez que o dom de Deus não pode ser comprado. Deus dá os seus dons a quem Ele quer, na medida que quer, como lemos em 1 Coríntios 12, versículo 11. Não podemos fazer negócios com Deus. Deus, queridos irmãos, deu dons espirituais que não se compra, porque é dado gratuitamente àqueles que servem a Deus, vivem uma vida de intimidade com Deus, em oração, na leitura de sua bendita palavra, e que vivem com a vida sempre compenetrada ou na presença de Deus no altar. Incrível é que o apóstolo Paulo também teve que advertir um mágico, o feiticeiro Elimas. E isso ocorreu na cidade de Pafos, no Chipre. O livro de Atos nos revela que durante um momento de adoração e jejum, Deus comissionou Paulo e Barnabé para uma viagem missionária. E eles partiram de Antioquia, desceram a Seleucia e navegaram para Chipre. Ao chegarem ali, dirigiram-se a Salamina, a maior cidade da região, e pregaram o evangelho nas sinagogas judaicas. Posteriormente, atravessaram a ilha em direção à capital, Pafos. Chipre era uma província romana, queridos, e foi nomeado pelo Senado romano um governador que era oficialmente chamado de procônsul. E quem ocupava este cargo na época era Paulo, um homem chamado de fato Paulo, ou Sérgio Paulo. Observe a leitura de Atos 13, do 4 até o 12. É importante fazer toda essa leitura. E assim, antes
enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre e, chegadas a Salamina, anunciaram a palavra de Deus na sinagoga dos judeus e tinham também a João como cooperador. E, havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia, Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nesse, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda buscava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado na doutrina do Senhor. Incrível, querido, é que tanto Saulo como Elimas passaram pela experiência temporária da perda de visão, mas para Paulo isso permitiu uma profunda revelação espiritual com Deus durante 3 dias em que esteve cego e em jejum. Mas no caso de Elimas, o resultado foi trágico, uma vez que Elimas ficou cego em atitude de rebeldia, visto que ele resistia os testemunhos de Paulo, tentando até mesmo boicotar o trabalho de evangelização, procurando apartar da fé o procônsul Sérgio Paulo. Ora, com o poder do Espírito Santo, Paulo expôs o mau caráter do feiticeiro e predisse uma punição imediata da parte de Deus, que ele ficaria cego por algum tempo. E isso aconteceu de imediato, levando, queridos, o procônsul, ou seja, um estrangeiro, à conversão. Aqui nós vemos o cumprimento, que recebereis poder e serão as minhas testemunhas até os confins da terra. Não se surpreenda, meu querido irmão, se surgir pessoas querendo impedir a sua missão de evangelizar alguém, fazendo oposição à mensagem. É o diabo por trás, tentando impedir a salvação dessa pessoa. Resista-o em nome de Jesus Cristo, como Paulo fez. Devemos pregar o evangelho, sendo oportuno ou não. Quando você for no hospital visitar uma pessoa enferma, ali é um momento muito propício, querido, especialmente se a pessoa estiver num estado bem ruim na sua enfermidade, As pessoas às vezes ficam amedrontadas, com medo da morte. É um momento singular, é um momento de você pregar o evangelho, fazer o apelo a essa pessoa, orar com ele
entregando a vida a Jesus e abençoá-lo. De fato, Deus pode até levá-lo naquele momento. Então, faça a obra de Deus, não perca tempo, porque onde abundou o pecado, deve superabundar a graça de Deus, como disse o apóstolo Paulo em Romanos 5:20. E por causa do amor do Salvador Jesus Cristo, as pessoas são totalmente perdoadas, justificadas de seus pecados, podendo doravante ter uma vida em Cristo totalmente livre da condenação do seu pecado. Então, onde antes abundou pecado na vida dessas pessoas, passa a superabundar agora a graça de Deus. Isso é maravilhoso, querido. Ganhar uma alma para Jesus não tem preço. Seja um ganhador de almas, tenha este prazer de chegar na presença de Deus e falar, pelo menos uma alma eu ganhei na minha vida terrena. Jesus te ajuda, Ele te dá a palavra, Ele põe as palavras na nossa boca para nós evangelizarmos. Pregue a palavra de Deus. Às vezes está diante de você uma pessoa que você reputa de alta periculosidade, até uma pessoa que cometeu muitas atrocidades, muitos pecados, mas sempre quando eu vejo uma situação assim, querido, de uma pessoa ruim, por exemplo, na minha presença, eu me lembro do ladrão da cruz. Ele pediu a Jesus que se lembrasse dele quando Jesus entrasse no seu reino. E eu pergunto a você, o que Jesus fez? Naquele momento passou o pecado dele na cara, na face dele. Ah, não, você cometeu muitos pecados na terra, você matou, você roubou. Não. Jesus, naquele momento, não lembrou dos pecados dele. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E Jesus, naquele momento, disse, querido, àquele homem, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ao chegar no céu, você vai ver este ladrão, um ladrão que foi convertido ali na última hora, nos últimos minutos de sua vida. Então, aproveite o tempo. Eu me emocionei muito com um pequeno vídeo que eu assisti de uma irmã. Um ladrão, ele foi alvejado pela polícia diversas vezes e caiu ali ensanguentado e respirando com muita dificuldade, mas ele estava lúcido. Sabe o que aconteceu, querido? Uma irmã chegou pertinho dele, naquele momento pregou o evangelho. Falou para ele, olha, a sua vida está pelo fio, você está sangrando muito. Entrega a sua vida a Jesus, jovem, Jesus te ama. Ele não está olhando para o que você fez, para o seu passado, para o seu pecado. Entrega a sua vida a Jesus. Você quer entregar a vida a Jesus? E ele falou, sim, eu quero, mas Jesus, será se Jesus me quer assim? Ela falou, sim, faça uma oração comigo. E naquele momento ele fez uma oração de entrega. Olha, isso me causa assim uma emoção tremenda. E quando ele acabou de orar, morreu nos braços daquela irmã. Essa irmã vai receber, querido, um galardão extraordinário quando chegar no céu. Saiba que você está incluído, querido, numa palavra de Jesus que ele disse em Mateus 24:14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Hoje o mundo tem ouvido, lido
e conhecido o evangelho do Senhor em todos os lugares, seja abertamente ou seja escondido, como ocorre em alguns países teocráticos, onde seus líderes ditadores impõem um Estado sem Deus, o governo é de um Deus que eles adotam. A missão Portas Abertas listou 50 países onde os cristãos são terrivelmente perseguidos, e os países no topo da lista são a Coreia do Norte, Afeganistão, Somália, Líbia, Paquistão, Eritreia, Sudão, Iêmen, Irã e Índia. Entre os tipos de perseguições mais frequentes são ligados à opressão comunista, o antagonismo étnico, a opressão islâmica, nacionalismo religioso e também paranoia ditatorial, como na Coreia do Norte, onde o Estado colocou o seu ditador como Deus e é obrigado as pessoas ali cultuarem, prestarem culto a este Deus, e proíbem as pessoas cultuarem ao nosso Deus. Milhões de corações estão sedentos nestes lugares, mas o governo, os radicais de lá impedem. Devemos orar, querido, por esses povos. Pregar o evangelho sempre foi a missão primordial de Jesus. Ele disse: para isso eu vim. Vamos ler. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhos, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Marcos 1:38. Jesus percorreu as regiões de Israel, apresentando o seu plano de salvação, mostrando e revelando a palavra de Deus. Antes de Jesus ascender aos céus, querido, ele passou esta missão para os seus discípulos e a todos que viriam a conhecer o evangelho e foram por eles tocados e tiveram as suas vidas transformadas. A nossa missão é ir pelo mundo levando a sua palavra com facilidade ou dificuldades. Isso me faz lembrar de um fato que lemos em Atos dos Apóstolos. Os discípulos foram dispersos depois que Estevão morreu por causa do evangelho, e eles se viram obrigados, querido, a fugir para várias outras cidades e nações. Eles estavam sendo perseguidos, mas não deixaram de pregar a palavra de Deus por onde eles iam. Estavam fugitivos da perseguição ao evangelho em outras terras e nações, mas eles continuavam na sua missão. Jamais abriram mão de pregar o evangelho e contar tudo o que estavam vivendo e aprendendo em Jesus. Observe a leitura de Atos 8:4. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Observaram? Pessoas dinâmicas, abençoadas, à disposição do Senhor em meio às dificuldades. Sabiam perfeitamente do valor de uma alma, e esses já foram galardoados pelo Deus maravilhoso. Amém? Que Deus faça de você também uma testemunha viva, abençoada do seu amor. Oremos. Maravilhoso e eterno Pai, obrigado, Senhor,
pelo prazer, pela alegria de poder estudar a tua imutável e gloriosa palavra. A palavra do Senhor é a verdade. Ela é a toda prova, como disse o salmista, é luz para os nossos caminhos. Ela nos aponta o caminho sobremodo excelente, o caminho que leva aos céus. A ti a honra, a glória e o louvor para todos sempre. El Shaddai, poderoso Deus. Abençoa, Pai, esses lares que recebem a Tua palavra neste dia, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, foi um prazer passar este momento com vocês, a Igreja Batista Nacional Água Viva de Florianópolis. Convida você a proclamar, a divulgar também este canal para que seja bênção na vida das pessoas também. Um abraço fraterno e Deus te abençoe. Alma cansada, não desespere, espera em Deus. Ele vem te socorrer. Alma cansada, não desespere, espera em Deus. Espera em Deus, espera em Deus, e no seu poder. Alma cansada, espera em Deus e no seu amor. Alma cansada, Espera em Deus, confia somente no seu amor. alma cansada, o teu lamento não resolverá. A hora é triste, com fé insiste, Deus te ouvirá. Se teus momentos trazem tormentos e fazem chorar, Deus te chama agora, ó vem Senhor.